Balaque era um rei preocupado com o povo de Israel, que estava acampado perto de seu reino. Ele ouviu sobre as vitórias dos israelitas com a ajuda de Deus e queria detê-los. Balaque teve a ideia de chamar Balaão, um sábio conhecido por suas palavras poderosas, para amaldiçoar os israelitas e enfraquecê-los. Balaque enviou mensageiros a Balaão, oferecendo presentes, ouro e prata, para que ele amaldiçoasse os israelitas. Balaão disse que consultaria a Deus. Durante a noite, Deus falou com Balaão, dizendo para não ir com os mensageiros e não amaldiçoar Israel, pois eles são abençoados. No dia seguinte, Balaão contou aos mensageiros a resposta de Deus. Balaque enviou mais mensageiros com promessas de riquezas maiores. Balaão consultou Deus novamente, que desta vez disse para ir com os mensageiros, mas fazer apenas o que ele mandar. Balaão partiu com os mensageiros. No caminho, um anjo do Senhor apareceu, mas Balaão não percebeu. A jumenta viu o anjo e se recusou a seguir. Balaão ficou bravo com a jumenta, mas finalmente viu o anjo e se curvou em reverência. O anjo disse para falar apenas o que Deus mandar. Balaão chegou ao reino de Balaque, que o levou a um lugar para ver o acampamento de Israel e pediu que amaldiçoasse o povo. Balaão pediu a Balaque que construísse 7 altares e oferecesse sacrifícios. Depois, ele foi se encontrar com Deus. Quando Balaão voltou, ele abençoou Israel em vez de amaldiçoá-los. Balaque ficou bravo, mas Balaão disse que só podia falar o que Deus mandava. Balaque tentou mais 2 vezes, de montanhas diferentes, esperando um efeito diferente, mas Balaão abençoou Israel ainda mais. No final, Balaão disse que não podia amaldiçoar aqueles a quem Deus já abençoou e declarou promessas sobre a prosperidade de Israel. Balaque estava furioso, mas não havia nada que pudesse fazer. Deus estava protegendo seu povo. A história ensina que quando Deus decide abençoar, ninguém pode impedir. Mesmo quando alguém quer nos fazer mal, Deus pode transformar tudo em bem. Devemos confiar nas promessas de Deus, pois são verdadeiras e poderosas. Uma pequena semente repousa silenciosa entre as pedras secas do deserto. As dunas ao redor sopram areia quente, sem sinais de vida por perto. Mesmo assim, uma gota de orvalho cai do céu e toca a semente. A terra ao redor se move e um broto verde começa a surgir. O broto cresce rapidamente e se transforma em uma flor delicada e colorida. A flor se chama Lia, e ela olha para o céu com gratidão. Um lagarto se aproxima e ri da flor, dizendo que ali ela logo morrerá. Lia responde com doçura que Deus a plantou ali e que ela confia nele. Pássaros voam por cima e zombam da flor por não ter sombra nem água. Mesmo assim, Lia continua firme, balançando com o vento quente. Uma tempestade de areia se aproxima e cobre tudo com poeira. Lia se curva, mas não se quebra, protegida por raízes firmes. Quando a tempestade passa, Lia ainda está ali, sorrindo para o céu. No horizonte, uma família caminha perdida, sem saber para onde ir. O pai carrega uma criança nos ombros e a mãe procura por água. O menino avista algo colorido ao longe e aponta animado. A família corre até a flor e se ajoelha ao redor dela. Eles se encantam com a beleza viva naquele lugar seco. A mãe toca o solo ao redor da flor e sente umidade. Com esperança, o pai cava e logo encontra água borbulhando. O poço é pequeno, mas suficiente para salvar toda a família. Eles agradecem a Deus e dizem que foi um milagre. Lia balança suas pétalas como se estivesse sorrindo. O pai constrói um pequeno muro de pedras ao redor do poço. A flor é regada e ganha novas cores com o cuidado da família.
Outras sementes começam a germinar ao redor de Lia. O local se transforma em um pequeno jardim no meio do deserto. Viajantes passam por ali e também encontram descanso e água. Lia entende que Deus tinha um propósito maior quando a plantou ali. O deserto nunca mais foi o mesmo depois que uma flor confiou no Senhor. Abraão e Sara moravam numa tenda, bem no meio de um deserto de areia dourada. Eles eram muito velhinhos e achavam que nunca iam ter filhos. Mas um dia, Deus fez uma promessa, que Abraão seria o pai de uma grande nação. Eles acharam aquilo um pouco difícil de acreditar, mas confiavam em Deus. Um belo dia, enquanto o sol brilhava forte, Abraão estava sentado na frente da sua tenda, quando avistou, ao longe, 3 visitantes muito especiais. Eles brilhavam como se fossem anjos. Abraão, todo animado, correu até eles e os acolheu com muita hospitalidade. Depois de um bom papo e de um delicioso banquete, um dos visitantes trouxe uma notícia bem inesperada. Ele disse: "No próximo ano, voltarei e Sara terá um filho." Abraão ficou surpreso e olhou para Sara, que estava um pouquinho afastada, atrás da tenda. Sara, quando ouviu aquilo, não conseguiu segurar e deu uma risadinha bem discreta. Ela pensou: como posso eu, uma senhora tão idosa, ter um bebê? Mas aquele visitante era um mensageiro de Deus e ele sabia o que estava dizendo. Deus tinha planos maravilhosos para Abraão e Sara, e quando ele promete algo, ele cumpre. O tempo passou, e Deus, que nunca esquece suas promessas, fez o que disse. Sara, com seu coração cheio de alegria, teve um lindo bebê. Eles decidiram chamá-lo de Isaque, porque esse nome significa riso, como a risada que Sara deu quando ouviu a promessa. Isaque trouxe alegria e risos para a vida de Abraão e Sara. Abraão, Sara e o pequeno Isaque viviam felizes, lembrando-se sempre de confiar em Deus, porque Ele sempre cumpre suas promessas e enche nossos corações de alegria. E assim, a promessa de Deus para eles começou a se realizar, tornando-se parte de uma grande história. E essa é a história de um bebê que trouxe muita alegria. Onde mesmo quando parece impossível, o amor e as promessas de Deus fazem tudo se tornar possível e feliz. Os reis vizinhos ouvem falar das vitórias de Israel e se unem para guerrear contra eles. Mas os gibeonitas, com medo, planejam um truque para fazer paz com Josué. Eles escolhem homens que se disfarçam com roupas velhas e sandálias gastas. Os homens levam sacos rasgados e pães secos embolorados. Eles chegam ao acampamento de Josué e dizem que vieram de muito longe. Os gibeonitas pedem um acordo de paz, fingindo que não são vizinhos. Josué e os líderes examinam os pães e as roupas, mas não consultam a Deus. Confiando nas aparências, Josué faz um acordo de paz com eles. 3 dias depois, o povo de Israel descobre que os gibeonitas moram perto. O povo fica indignado, mas Josué decide manter o juramento feito. Ele chama os gibeonitas e pergunta por que mentiram. Eles respondem que estavam com medo, pois sabiam do poder do Deus de Israel. Josué declara que eles não serão destruídos, mas servirão como carregadores de água e lenhadores. Os gibeonitas aceitam a decisão e agradecem por terem sido poupados. O povo de Israel aprende a importância de buscar a direção de Deus antes de decidir. Josué ora e pede sabedoria para não ser enganado novamente. Os gibeonitas começam a trabalhar para o povo de Israel e mantêm a paz. Josué continua a liderar com prudência e atenção à vontade de Deus. O acampamento segue unido, aprendendo com os erros e crescendo em fé. O povo entende que obedecer a Deus é mais seguro do que confiar apenas no que os olhos veem. Josué estava preocupado, mas a voz de Deus era clara: "Não tenha medo, pois entregarei-a em suas mãos."
Com essa promessa divina, Josué ganhou uma dose extra de coragem e sabedoria para organizar sua próxima estratégia de batalha. Josué teve uma ideia brilhante. Ele dividiria seu exército em 2 grupos. Um grupo pequeno dos seus melhores soldados iria se esconder atrás da cidade de Ai, prontos para uma emboscada surpresa. A noite era tranquila e silenciosa, perfeita para o plano de Josué. Assim que a lua brilhou no céu, os soldados se moveram suavemente, tomando suas posições secretas no campo. Quando o sol dourado surgiu no horizonte, Josué, liderando o exército principal, marchou em direção à entrada de Ai. Os homens de Ai, ainda convencidos de sua invencibilidade, saíram correndo para enfrentar os israelitas. Mas Josué tinha um truque na manga. Fingindo medo, ele e seus soldados começaram a recuar, como se estivessem fugindo. Os inimigos, pensando que estavam prestes a vencer novamente, os perseguiram avidamente. Foi nesse momento que o plano astuto de Josué se revelou. A cidade de Ai estava desprotegida e vulnerável. O grupo de emboscada rapidamente surgiu de seu esconderijo e iniciou um incêndio devastador na cidade. Assim que Josué ergueu sua lança, o sinal combinado foi dado. Os soldados que fingiam fugir viraram em um movimento rápido e cercaram os homens de Ai. Surpresa! O exército inimigo foi pego desprevenido e, em questão de momentos, foi derrotado completamente. Josué e seus valentes guerreiros conquistaram Ai com louvor, celebrando a vitória dada por Deus. Após a batalha, seguindo as instruções divinas, Josué ordenou que todos os despojos fossem tratados corretamente. Com gratidão no coração, ele construiu um altar ao Senhor no Monte Ebal. Ali, diante de todo o povo, Josué escreveu sobre pedras a lei de Moisés. Era um momento solene, onde homens, mulheres e crianças se reuniram para ouvir toda a lei sendo proclamada. Então, seguindo as orientações de Moisés, as tribos de Israel se posicionaram nos montes Gerizim e Ebal. Com convicção, Josué declarou as bênçãos para os obedientes e as maldições para os desobedientes. Cada amém ecoou pela montanha, renovando a aliança entre o povo de Israel e seu Deus. Com corações agradecidos e uma fé renovada, o povo retornou ao acampamento, deixando as sombras para trás e caminhando rumo aos novos dias abençoados. Moisés estava prestes a iniciar uma conversa muito importante com o povo de Israel. Sob o céu azul claro da manhã, ele colocou-se em uma posição central, onde todos podiam vê-lo e ouvi-lo claramente. Ouçam, Israel, ele clamou com a voz forte e carregada de emoção. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Aquela afirmação poderosa fez o coração de cada pessoa na multidão pulsar mais rápido. Moisés continuou, e amém o Senhor com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. As palavras, fortes e sinceras, penetravam fundo na alma de quem ouvia. Ele exortou todos a conversarem sobre isso em casa, ao saírem para caminhar, ao deitarem-se à noite e ao se levantarem pela manhã. Moisés tinha certeza de que essas palavras deveriam ser semeadas nos corações das crianças, para que crescessem levando esse amor consigo por toda a vida. Com um gesto amplo, ele indicou os portões e as portas: escrevam essas palavras nos portões de suas cidades, nas portas de suas casas, em todos os lugares onde possam ser vistas e lembradas diariamente. Essa instrução garantiu que o amor por Deus estaria presente em cada aspecto da vida cotidiana de Israel. Moisés lembrou-lhes: quando vocês estiverem vivendo em belas cidades, em casas que não construíram, e com plantações que não plantaram, lembrem-se de quem lhes deu tudo isso. Ele queria garantir que mesmo em tempos de fartura e conforto, o povo não se esquecesse de seu provedor, o Senhor. Não se esqueçam de Deus quando tudo estiver bem, repetiu Moisés com sabedoria. Ele é quem cuidou de vocês no deserto, quando estavam com fome, sede e perdidos. Advertindo hipócritas, ele lhes disse que temessem o Senhor e servissem unicamente a Ele.
As palavras de Moisés eram claras, e cada pessoa absorvia o significado delas profundamente. Ele enfatizou que deveriam seguir os mandamentos de Deus e garantir que seus filhos aprendessem a fazer o mesmo. As crianças, com olhos arregalados e cheios de fascínio, absorviam cada palavra. Claro como água um rio em dia ensolarado, elas compreendiam que amar a Deus era algo que podiam fazer todos os dias. Por fim, Moisés concluiu sua mensagem com uma promessa: se vocês fizerem isso, serão felizes e viverão muitos anos na terra que Deus, em sua promessa, lhes apartou. A esperança irradiava do coração das pessoas. Essa foi a orientação de Moisés ao povo de Israel, e até hoje é uma lição valiosa para todos nós: amar a Deus com todo o nosso ser, nunca esquecendo de agradecê-lo, tanto em tempos de dificuldades quanto em momentos de abundância e alegria. Era uma vez, em um vilarejo tranquilo cercado por montanhas verdes e rios cristalinos, um pequeno garoto chamado Lucas. Lucas era conhecido por sua bondade e alegria em ajudar a todos ao seu redor. Ele sempre se lembrava de um ensinamento muito especial que sua avó lhe contará: e ame o seu próximo como a si mesmo. Certa manhã, enquanto Lucas caminhava pela vila com sua fiel amiga, a cadelinha Teca, ele ouviu alguém chorar. Era Manu, uma menina da sua turma. Lucas rapidamente foi até ela e perguntou: o que aconteceu, Manu? Por que você está chorando? Os dois foram até a oficina do Sr. João, o gentil carpinteiro do vilarejo que adorava histórias e sempre tinha algo a ensinar. Ele ouviu a história de Manu e, com paciência, começou a reparar o brinquedo, enquanto explicava o que estava fazendo, passo a passo. Enquanto trabalhavam juntos, Lucas percebeu que ajudar Manu fazia sentir-se feliz de verdade. Era como se seu coração sorrisse também. Ele entendeu que amar o próximo, na verdade, significava fazer o bem e espalhar felicidade ao seu redor. Assim que o brinquedo foi consertado, Manu sorriu de orelha a orelha e abraçou Lucas. Obrigada, Lucas. Você é um amigo incrível. Ela disse cheia de gratidão. Lucas sorriu de volta e, naquele momento, sentiu que a frase "ame o seu próximo como a si mesmo" fazia ainda mais sentido. Ele não apenas ajudará Manu, mas também ganhará em troca um sentimento de alegria que preenchia todo o seu ser. O dia terminou com todos brincando juntos no jardim da vila, e Lucas percebeu que, de fato, essa simples frase que sua avó compartilhara era uma das verdades mais lindas da vida. Ajudar, escutar e perdoar eram formas de cultivar o amor verdadeiro. E assim, em um vilarejo onde todos aprenderam a amar ao próximo como a si mesmos, a paz e a felicidade sempre floresciam, como flores em um jardim bem cuidado. No alto do Monte Sinai, Deus falava com Moisés sobre um plano grandioso. Deus queria construir um lugar especial onde ele pudesse estar mais perto do seu povo, um tabernáculo. O tabernáculo seria um local santo, onde o povo poderia adorar e sentir a presença divina. Mas para realizar essa obra magnífica, ele escolheu 2 homens com corações dedicados, Bezalel e Aholiabe. Bezalel era da tribo de Judá, e Aholiabe da tribo de Dan. Bezalel tinha um talento incrível para trabalhar com ouro, prata e bronze. Ele sabia moldar esses metais preciosos como ninguém, transformando-os em peças lindas e perfeitas para a adoração. Aholiabe, por sua vez, era especialista em tecer tecidos e fazer belas decorações. Cada fio, cada nó, era feito com amor e dedicação, resultando em cortinas e vestes de rara beleza e significado espiritual. Mas esses talentos não eram apenas devido a um dom natural. Deus tinha enchido Bezalel e Aholiabe de um espírito de sabedoria e criatividade. Eles não faziam essas obras maravilhosas sozinhos. Deus estava com eles, guiando suas mãos, enchendo seus corações de alegria e propósito para o trabalho. Esse espírito concedido por Deus permitia que eles enxergassem além do material,
percebendo como cada detalhe do tabernáculo tinha um significado profundo e espiritual. Além das habilidades artísticas e técnicas, Deus havia dado a eles a missão de ensinar outras pessoas. Assim, Bezalel e Aholiabe começaram a mostrar a outros como também poderiam criar algo bonito para Deus. Eles ensinavam a importância de fazer tudo com amor, dedicação e fé. Os alunos aprendiam não só técnicas de construção, mas também como permitir que o Espírito de Deus guiasse suas mãos e seus corações. Todas as pessoas que ouviam sobre o tabernáculo ficavam animadas e queriam ajudar. Elas traziam ofertas, o ouro, prata, tecidos, madeiras especiais e muitas outras coisas. Cada oferta trazida pelo povo era dada com alegria e esperança, simbolizando o compromisso e o amor por Deus. A comunidade toda se uniu por esse grande propósito. Era um esforço coletivo que envolvia o melhor de cada um, incentivando a cooperação e a solidariedade. Dia após dia, Bezalel, Aholiabe e seus ajudantes trabalhavam arduamente. Durante semanas e meses, a arte e o talento daqueles homens davam vida ao tabernáculo. Cada peça do tabernáculo ganhava vida nas mãos desses artistas habilidosos. Eles moldavam, costuravam e esculpiam, sempre com muito cuidado. Finalmente, o tabernáculo estava pronto. Era incrível ver como tudo havia sido feito com tanto amor e cuidado. Bezalel, Aholiabe e todos que ajudaram sentiram um grande orgulho ao olhar para a obra concluída. Eles sabiam que aquilo era mais do que apenas paredes e ornamentos, era um lugar especial onde Deus estaria presente no meio do seu povo. Os detalhes do tabernáculo eram extraordinários. Cada objeto ali possuía um propósito específico. Havia a Arca da Aliança, feita de madeira de acácia e revestida de ouro, onde se guardavam as tábuas da lei. O candelabro de ouro, que iluminava o interior do tabernáculo com um brilho celestial. A mesa dos pães da proposição, simbolizando a provisão divina. Todos esses elementos eram meticulosamente construídos conforme as instruções que Deus havia dado a Moisés. Para Bezalel e Aholiabe, o trabalho não era apenas uma técnica, mas uma expressão de sua fé. Cada martelada e cada ponto dado simbolizavam uma oração silenciosa e uma oferta de louvor. Eles sabiam que estavam participando de algo eterno, colaborando com o plano divino para estar em comunhão com seu povo. E assim, Bezalel e Aholiabe nos ensinaram uma lição preciosa: Deus nos dá dons não só para nós mesmos, mas para servir com amor, trabalhar juntos e realizar obras grandiosas. Eles deixaram um legado de criatividade, fé e união, inspirando gerações futuras a buscar sempre o melhor em suas habilidades. Cada pessoa ali envolvida, desde os artistas aos que ofertavam as matérias-primas, todos, de alguma forma, experimentavam a presença de Deus. O tabernáculo se tornou um símbolo de esperança e fé para todo o povo de Israel. Cada vez que eles viam seu brilho e beleza, lembravam-se do cuidado e amor de Deus por eles, motivando-os a viver em justiça, amor e adoração. Assim, a construção do tabernáculo não foi apenas a criação de um espaço físico, mas o estabelecimento de um legado espiritual que fortaleceria a identidade e unidade do povo escolhido. Na cidade de Luz Serena, havia uma escola onde um grupo de crianças começou a receber cartas misteriosas. As cartas diziam: "Você é amado. Deus te fez com propósito. Não desista." Todos queriam saber quem estava escrevendo. As professoras disseram que não foram elas. Um menino chamado Arthur resolveu investigar. Escondeu-se depois da aula para ver se descobria algo. E viu uma menina chamada Ana, sempre calada, colocava as cartinhas nos armários. "Por que você faz isso?" Ela respondeu: "Porque eu sei como é se sentir triste. E Jesus me disse no coração que eu poderia ser uma mensageira de esperança." Arthur se emocionou e pediu para ajudar. Logo,
Várias crianças passaram a escrever palavras de fé e amor umas para as outras. A escola ficou mais alegre. E Ana, que era tão quieta, se tornou uma líder em gentileza. Curta e se inscreva para receber mais histórias que aquecem o coração. Era uma vez, em uma pequena vila cercada por montanhas verdes e campos dourados, um menino chamado Davi. Ele era um pastorzinho muito alegre, com cabelos encaracolados, olhos curiosos e um coração cheio de amor por Deus. Davi cuidava de 12 ovelhas todos os dias, levando-as para pastar nos campos, cantando salmos e falando com o Senhor em oração. Davi amava cada uma de suas ovelhas, mas havia uma que ele amava de forma especial. Era a menor de todas, a ovelhinha Lili. Ela era branquinha como a neve e sempre dava pulinhos engraçados. Lili era muito curiosa e gostava de correr para todos os lados, mesmo quando Davi pedia para ela ficar perto. Um dia, enquanto Davi tocava sua flautinha e as ovelhas comiam tranquilas, Lili viu uma borboleta azul voando ao longe. Encantada, ela seguiu a borboleta, pulando entre as pedras e arbustos. Sem perceber, Lili se afastou muito do rebanho. Davi, que estava contando as ovelhas antes de ir embora, percebeu algo estranho. 1 e 2 e 3 e 10. 11. Espera! Só 11? Lili! Lili, ele chamou, mas não houve resposta. Seu coração se apertou. Ele olhou para os lados, subiu em uma pedra e gritou mais forte, e Lili! A noite começava a cair. As estrelas já apareciam no céu, e um vento frio soprava entre as árvores. Qualquer um teria voltado para casa, pensando, é só uma ovelha. Amanhã eu procuro. Mas não Davi. Ele conhecia o valor de cada ovelha. E sabia que o Senhor, o bom pastor, nunca deixa nenhuma de suas ovelhas para trás. Davi pegou seu cajado, colocou sua capa e foi atrás da pequena Lili. Passou por riachos gelados, subiu colinas íngremes e enfrentou o escuro da floresta. Ele falava com Deus em cada passo e Senhor, guia meus pés. Mostra onde está minha Lili. Eu sei que tu cuidas de nós. Me ajuda a encontrá-la. Depois de horas caminhando, Davi ouviu um som baixinho. Bé, bé, seu coração bateu mais rápido. Ele correu em direção ao som, afastando galhos e folhas. Até encontrar Lili presa entre 2 arbustos, tremendo de frio. Lili! Eu te achei! Disse ele com lágrimas de alegria. Davi a pegou no colo, a cobriu com sua capa e orou ali mesmo. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando estamos perdidos, o Senhor nos encontra. Tu és o nosso verdadeiro pastor. Na manhã seguinte, Davi voltou à vila com Lili nos braços. As outras ovelhas correram ao encontro dos dois, felizes com o retorno da amiga. Davi aprendeu uma lição importante naquela noite, que o amor verdadeiro não desiste, e que Deus cuida de cada um de nós. Mesmo quando nos afastamos. E sabe, crianças, essa história nos ensina que, mesmo quando cometemos erros, mesmo quando nos sentimos sozinhos, o Senhor Jesus nos procura com amor. Ele nunca nos abandona. Assim como Davi amava Lili, Jesus nos ama ainda mais. Então, se um dia você se sentir perdido, com medo ou triste, lembre-se, Jesus está te procurando. Ele quer te abraçar, te proteger e te levar de volta para casa. Agora, se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ouvir mais histórias cheias de fé e esperança. Até a próxima, e que Deus abençoe todos vocês. No fundo do mar da Galileia, vivia um peixinho chamado Gadi. Gadi era alegre, mas tinha um grande desejo em seu coração e ele queria voar. Sempre que via os pássaros no céu, sentia um frio na barriga de tanta vontade. Ele subia até a superfície e saltava para fora da água,
tentando alcançar o céu. Os outros peixes riam dele e diziam que era perda de tempo. Gadi não ligava e continuava tentando, dia após dia. Um dia, ele orou: Deus, por que não me deu asas? Eu só quero voar como os pássaros. Enquanto orava, uma borboleta pousou numa folha perto da margem e escutou. Ela voou até Gadi e disse: Você foi feito para nadar, e nisso você é incrível. Gadi ficou pensativo, mas seu coração ainda queria alcançar o céu. Ele continuava tentando pular cada vez mais alto, sem desistir. Num dia de muita chuva, o rio transbordou e formou uma nova lagoa. Um menino curioso foi brincar perto da água e acabou escorregando. Gadi viu o menino cair e nadou rápido até ele, puxando sua roupa com a boca. Outros peixes ajudaram, e logo o menino conseguiu se segurar em uma pedra. O menino voltou para casa e contou que foi salvo por um peixinho herói. Gadi ficou famoso e todos os peixes o respeitavam mais. A borboleta voltou e disse: Você não voou, mas salvou uma vida. Isso é ainda mais bonito. Gadi sorriu, finalmente entendendo o valor de ser quem Deus o criou para ser. Ele nadou feliz entre os corais, deixando um rastro de alegria por onde passava. As crianças que vinham brincar na margem sempre procuravam por Gadi. Ele se tornará um símbolo de coragem e propósito no lago. Mesmo sem asas, Gadi sentia seu coração leve como o voo de um pássaro. E ele descobriu que nadar com amor pode ser mais alto do que voar. Na cidade de Céu Claro, onde o sol brilhava quase todos os dias e os pássaros cantavam nas janelas ao amanhecer, morava uma menina chamada Bia. Ela era esperta, vivia de cabelo preso com laços coloridos e andava para todo lado com seu guarda-chuva azul, e mesmo quando não chovia. O guarda-chuva azul era muito especial. Foi um presente de sua mãe, que lhe disse: Este guarda-chuva é para lembrar você de orar. Quando estiver triste, com medo ou confusa, abra-o e fale com Deus. A oração é como um guarda-chuva que nos protege por dentro. Bia gostou da ideia. E desde então, onde quer que fosse, levava seu guarda-chuva. No começo, os colegas da escola achavam engraçado. Vai chover hoje? Zombavam. Mas Bia sorria e dizia: Talvez chova no coração de alguém. E eu quero estar pronta para orar. Bia aprendeu a orar de forma simples. Orava quando acordava, quando via um passarinho ferido, quando uma amiga chorava. Ela orava baixinho, com o coração sincero. Um dia, algo diferente aconteceu. Na escola, a professora avisou que haveria uma apresentação no teatro da cidade. Cada turma escolheria um aluno para representar a sala. Era uma honra, mas também dava nervoso. Você deveria ir, Bia, disse sua amiga Clara. Você fala tão bem e tem tantas ideias lindas. Bia sorriu, mas por dentro sentiu o coração apertar. Falar na frente de muita gente? Ela tremia só de pensar. Naquela noite, ela levou o guarda-chuva azul até o quintal, abriu e sentou-se debaixo dele. Olhou para o céu estrelado e orou: Deus, estou com medo. Não sei se consigo. Mas se for para te servir, me ajuda. No dia seguinte, foi escolhida. O coração disparou, as pernas bambearam, mas ela disse sim. Durante as semanas seguintes, Bia ensaiou muito. Sua apresentação seria sobre a importância da oração. Queria que as crianças entendessem que não era preciso usar palavras difíceis. Enquanto ensaiava, levava o guarda-chuva para todo canto. Usava como cenário, como exemplo, como símbolo. Mas, 2 dias antes da apresentação, Bia ficou gripada. Sua voz falhou, a garganta ardia.
A professora ficou preocupada. Talvez seja melhor escolhermos outra pessoa. Bia ficou arrasada. Em casa, sentou-se mais uma vez sob o guarda-chuva azul e chorou. Senhor, eu só queria falar de ti. Mas agora a minha voz sumiu. Por favor, faz um milagre. Ela dormiu com o guarda-chuva ao lado da cama. Na manhã do evento, a febre havia passado. Sua voz ainda estava um pouco rouca, mas havia algo diferente, paz. Ela olhou para o guarda-chuva e sorriu. Vamos juntos. No teatro, o palco estava cheio de luzes. Havia muitas crianças, pais, professores. Bia subiu ao palco com o guarda-chuva azul nas mãos e começou. Este guarda-chuva não é para proteger da chuva do céu, mas da chuva do coração. Ela contou sua história. Disse como aprendeu a orar, como conversava com Deus quando estava feliz, triste ou com medo. Enquanto falava, olhou na plateia e viu rostos que demonstravam curiosidade. Alguns olhavam com reconhecimento, como se as palavras de Bia ecoassem algo dentro deles. Bia respirou fundo e continuou: acredito que todos nós temos os nossos momentos de chuva no coração. Às vezes, estamos tão imersos na tempestade que não vemos a saída. Mas a oração é como um raio de sol que atravessa as nuvens, trazendo luz e clareza. Não precisamos de palavras bonitas, apenas de um coração sincero. Deus sempre nos escuta. Sempre. Ao terminar, as luzes do teatro pareciam brilhar ainda mais. Houve um momento de silêncio. E então, um estrondo de aplausos. Algumas pessoas se levantaram, e Bia ficou surpresa ao ver lágrimas nos olhos de algumas delas. No fundo do coração, ela soube que, naquele momento, não estava sozinha. No caminho de volta, Clara estava cheia de entusiasmo. Foi a apresentação mais linda de todas. Sério, você tocou o coração de todos. E Bia respondeu: foi Deus quem falou por mim. Eu só abri o guarda-chuva. Crianças, essa história nos ensina que a oração é poderosa. Mesmo que a gente seja pequeno, mesmo que tenhamos medo. Quando oramos com fé, Deus ouve. Ele cuida, fortalece, consola. E mesmo nas tempestades, podemos sentir a paz através da conversa com Ele. E você? Já falou com Deus hoje? Lembre-se, a conversa mais sincera pode vir do coração mais tímido. Se gostou dessa história, clique no like, se inscreva no canal e ative o sininho. Que o Senhor te abençoe com um coração cheio de fé e com o guarda-chuva sempre pronto para ser aberto. Era um dia frio de Natal na cidadezinha de Esperança Alta. As ruas estavam cobertas de neve e enfeitadas com luzes coloridas que piscavam alegremente enquanto todos se preparavam para a grande celebração. No meio de todo esse alvoroço, estava Nina, uma menina de 7 anos, com os olhos brilhando de expectativa, mas não com o pensamento de ganhar presentes. Nina não queria brinquedos ou roupas, como as outras crianças. Ela queria algo especial, algo que pudesse dar como presente para Jesus. Mas como se envia um presente para alguém que mora no céu? Essa pergunta não saía de sua cabecinha curiosa. Certa noite, no silêncio de seu quarto iluminado apenas pelas luzes da árvore de Natal, Nina se ajoelhou ao lado de sua cama e orou com fervor. Jesus, o que o Senhor gostaria de ganhar de presente? Depois de sua oração sincera, Nina adormeceu tranquilamente e sonhou com Jesus. No sonho, ele sorria calorosamente para ela e dizia com voz suave: Nina, o presente que mais me alegra é que você ame os outros como eu os amei. No dia seguinte, ao acordar, o coração de Nina estava cheio de entusiasmo e propósito. Ela decidiu que seu presente para Jesus seria um ato de amor. Com determinação, ela começou a espalhar bondade por onde passava e ajudou os vizinhos idosos limpando a neve de suas calçadas.
Dividiu os doces que havia ganhado com as crianças da rua e até mesmo leu histórias bíblicas para as pessoas que pareciam solitárias em sua comunidade. Cada gesto de amor e carinho, cada sorriso que ela estampava nos rostos ao seu redor, ela dizia em seu coração: esse é meu presente para Jesus. As pessoas perceberam a diferença que Nina estava fazendo e logo, inspiradas por suas ações, começaram a fazer o mesmo. Assim, toda a cidade de Esperança Alta se encheu de amor e solidariedade. E assim, naquele ano, o Natal se tornou o mais feliz de todos. Não por causa de presentes caros ou festas luxuosas, mas pelo espírito de amor e compaixão. Nina, uma doce menina de apenas 7 anos, decidiu espalhar em nome do amor de Jesus. E foi assim que Nina, sem dar um presente material, deu o maior presente de todos, o amor verdadeiro.